sono de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob o impulso do Espírito Santo. E nesta sexta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa, meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja nos traz a sua palavra, a palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje é tirado dos sermões de Santo Efrém, diácono, do século IV da nossa era cristã, e traz como título A Cruz de Cristo, Salvação para o gênero humano. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que hoje é catequese para a nossa vida de fé, instrução para a nossa caminhada. Nosso Senhor foi calcado pela morte, mas, por sua vez, esmagou-a como quem soca com os pés o pó da estrada. Sujeitou-se à morte e aceitou-a voluntariamente para destruir aquela morte que não queria morrer. Nosso Senhor saiu para o Calvário carregando a cruz para satisfazer as exigências da morte. Mas, ao soltar um brado do alto da cruz, fez sair os mortos do sepulcro, vencendo a oposição da morte. A morte o matou no corpo que assumira, mas ele, com as mesmas armas, saiu vitorioso da morte. A divindade ocultou-se sob a humanidade e assim aproximou-se da morte, que matou, mas também foi morta. A morte matou a vida natural e, por sua vez, foi morta pela vida sobrenatural. A morte não poderia devorá-lo se ele não tivesse um corpo, nem o inferno tragá-lo se não tivesse carne. Foi por isso que desceu ao seio de uma virgem, para tomar um corpo que o conduzisse à mansão dos mortos. Com o corpo que assumira, lá entrou para destruir suas riquezas e arruinar seus tesouros. A morte foi ao encontro de Eva, a mãe de todos os viventes. Ela é como uma vinha cuja cerca foi aberta pela morte, por meio das próprias mãos de Eva, para que pudesse provar de seus frutos. Então Eva, mãe de todos os viventes, tornou-se fonte da morte para todos os viventes. Floresceu, porém, Maria, a nova videira, em lugar de Eva, a antiga videira. Nela habitou Cristo, a nova vida, a fim de que, ao aproximar-se a morte com sua habitual segurança para alimentar a fome devoradora, encontrasse ali escondida, no seu fruto mortal, a vida destruidora da morte. Quando, pois, a morte engoliu sem temor o fruto mortal, ele libertou a vida com ela, e com ela multidões. O admirável filho do carpinteiro, que levou sua cruz até os abismos da morte, que tudo devorava, também levou o gênero humano para a morada da vida. E uma vez que o gênero humano, por causa de uma árvore, tinha se precipitado no reino das sombras, sobre uma outra árvore,
passou para o reino da vida. Na mesma árvore em que fora enxertado um fruto amargo, foi enxertado depois um fruto doce, para que reconheçamos o Senhor, a quem criatura alguma pode resistir. Glórias a vós, que lançastes a cruz como uma ponte sobre a morte, para que através dela as almas possam passar da região da morte para a vida. Glória a vós que assumistes um corpo de homem mortal, para transformá-lo em fonte de vida para todos os mortais. Vós viveis para sempre. Aqueles que vos mataram, trataram vossa vida como os agricultores, enterraram-na como o grão de trigo, mas ela ressuscitou e junto com ela fez ressurgir uma multidão de seres humanos. Vinde, ofereçamos o grande e universal sacrifício do nosso amor. Entoemos com grande alegria cânticos e orações àquele que se ofereceu a Deus no sacrifício da cruz, para nos enriquecer por meio dela, com a abundância de seus dons. Amém. Caro irmão, cara irmã, ouvimos esse trecho dos sermões de Santo Efrém, diácono, que vem nos falar da cruz. Traz exatamente o título: A Cruz de Cristo, Salvação para o gênero humano. Aqui nós ouvimos como Santo Efrém fala da morte de Cristo, que matou a morte, da entrega generosa de Cristo da sua própria vida para matar a morte, da própria assunção da nossa natureza pelo Verbo, que possibilitou que, sendo carne como nós também, pudesse carregar a cruz, ser morto na cruz e depois descer à mansão dos mortos para tirar de lá aqueles que haviam perecido antes de sua vinda na carne. A cruz de Cristo é exaltada nesse texto como instrumento da salvação de todos. Cristo assumiu esta cruz, carregou este madeiro, deixou-se matar nela para matar a morte. Por isso, a cruz é sinal de salvação para nós. Santo Efrém usa uma imagem muito bela de Jesus que toma a cruz e coloca essa cruz por sobre o monte para servir de ponte, para que todos nós pudéssemos passar, atravessar o abismo. A cruz de Cristo, essa ponte que Ele coloca para que tenhamos condições de atravessar o abismo, de passar para o outro lado. Isso nos faz lembrar, irmãos, também da nossa cruz de cada dia, que é como que uma extensão da cruz de Cristo. Enquanto muitos querem abandonar a cruz e procurar um caminho mais fácil sem cruz, se esquecendo daquilo que Jesus disse: querem vir após mim? Então tome a cruz de cada dia e me siga. Se esquecem dessa palavra de Jesus e preferem abandonar a cruz como se isso fosse possível, buscando caminhos mais curtos, portas mais largas, e se esquecem que no fim de tudo é essa cruz que vai ser colocada sobre o monte, porque é a extensão da cruz de Cristo, para que possamos atravessar e entrar no reino. A cruz para nós, então, tem esse significado belíssimo. Instrumento de morte inicialmente,
mas que matou a morte e foi instrumento de vida para todos nós, porque foi assumida por Cristo nosso Senhor. E nesta sexta-feira, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez somos convidados a rezar a Nossa Senhora. Ela que sempre vela por nós, ela que sempre está atenta às nossas necessidades, ela que nos conforta, mas sobretudo, ela que nos dá exemplo com a sua própria vida de como agradar a Deus. Coloquemos nas mãos de Nossa Senhora a nossa vida, com os nossos pedidos, preces e agradecimentos, na certeza de que ela conduz tudo isso a Jesus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma sexta-feira abençoada, um dia repleto da graça de Deus na sua vida, um dia cheio de oportunidades para fazer o bem, para viver a caridade, para ser sinal da presença de Cristo na vida dos outros também. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.